Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com um cearense que é considerado um dos 3 melhores prefeitos de capitais brasileiras. Aqui ao meu lado, o prefeito de Fortaleza, o médico Roberto Cláudio, um influenciador. Por quê? Você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na TVC. E o Influenciadores está de volta para conversar com um cearense de Fortaleza que há 12 anos trocou o jaleco pelo terno. Ele nasceu em 15 de agosto de 1975, formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, é ainda mestre e PhD em Saúde Pública pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Casado com Carol Bezerra, com quem tem 2 filhas, Isabela e Roberta, ele está celebrando nessa semana o aniversário de Fortaleza como prefeito da capital cearense. Aqui ao meu lado, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Tudo bem, Celso. Um prazer muito grande participar dessa iniciativa nova da TVC. Já parabenizando a você, o Adriano e toda a equipe que faz essa importantíssima TV pública, histórica TV pública, que é a nossa TVC. Prefeito, Fortaleza está completando nessa semana, na próxima sexta-feira, dia 13, 292 anos. E pelo 6º ano seguida, o senhor celebra essa data de maneira diferente. Não apenas como cidadão fortalezense, como morador dessa cidade, mas também como prefeito de Fortaleza. Qual é a sensação? É assim, de múltiplos sentimentos, né? O primeiro, assim, de muita honra, de aos 42 anos de idade, estar sendo prefeito já pelo 2º mandato da cidade. Então isso dá, obviamente, assim, muito orgulho, muita felicidade, muita alegria, mas, por outro lado, de muita responsabilidade também. Nós vemos uma cidade que tem uma história muito bonita, uma experiência de civilização vitoriosa. Sim. Nós nos consolidamos como a maior cidade hoje, a 2ª maior cidade do Nordeste, a 5ª cidade do Brasil, mas o maior PIB, a maior economia do Nordeste brasileiro. Então, uma cidade que, em muitos aspectos, avançou tremendamente, que tem vitórias importantes ao longo dessa sua história, mas que persiste ainda com muitos desafios, duros desafios, que precisam ser enfrentados pelo poder público e também pela cidade como um todo. Então, esse é o misto de sentimentos, o sentimento da alegria e da honra de estar prefeito, mas também da consciência da grande responsabilidade da tarefa de ser prefeito de Fortaleza. Nós vamos começar a falar agora dos seus primeiros anos de gestão, prefeito. Em 2012, o senhor foi candidato a prefeito de Fortaleza pela primeira vez, acabou derrotando o candidato Eumano de Freitas, que na época era apoiado pela ex-prefeita Luiziane Lins. Foi uma transição delicada, prefeito. Eu me recordo que na noite da posse do senhor, de 1º de janeiro de 2013, a prefeita, na época, de Fortaleza, acabou não ficando presente, não estando presente para ouvir o discurso de posse do senhor. Foi realmente delicada essa transição? Eu acho que toda transição que tem algum tipo de rompimento político, ou que tem algum tipo de mudança política, ela normalmente, no seu início, ela tem algum tipo de hostilidade, né? Eu tentei primeiro praticar isso pessoalmente e compartilhar essa mensagem com todos os nossos colaboradores, de entender que nenhuma cidade do mundo teve futuro quando essas interrupções democráticas de transição representavam também interrupções administrativas. Cidade sem continuidade de boas práticas, cidade que não constrói uma história de que as práticas e ações vencedoras devam permanecer a despeito de quem era o prefeito, ou de que direcionamento político ou partidário tinha o prefeito anterior, foram cidades que não conseguiram experimentar, né, avanços ao longo da história. Né? E eu, obviamente, tentei praticar isso ao longo do meu primeiro mandato. E tem algumas histórias para contar que são, diria, talvez exemplos muito concretos dessa prática política. A primeira é que eu não fiz nenhuma coletiva, que era um costume já histórico, né? Com 3, 4 meses o prefeito ia fazer uma coletiva para falar mal do passado. Né? Não fiz nenhuma coletiva para falar do legado, né? Para falar do legado negativo, né? Para falar das coisas ruins, da herança, chamada herança política. Tentei não tratar desse assunto, obviamente, quando confrontado
por alguma pergunta, por algum questionamento, tratei de responder com muita transparência, mas não fiz isso e acho que isso é uma prática muito antiga. Acho que o cidadão comum, que não tem lado na política, que está só esperando do poder público respostas práticas, enxerga com muito receio, com muita reticência, né, a recorrência dessa prática. A cada 4 anos entra um, fala mal do outro, depois entra outro, fala mal do outro. Então tentei já no primeiro ano evitar essa prática recorrente, infelizmente, na história política aqui da nossa cidade. E outra coisa importante é que as boas práticas e políticas que foram iniciadas ou pelo Juracy ou mesmo pela Luiziane, elas foram celebradas na minha gestão, elas foram mantidas e alguns estavam pela metade. Eu daqui 2 exemplos importantes. O Vila do Mar, que é uma obra que até se iniciou até com o ex-governador Lúcio Alcântara. Quando o Cid era governador, a Luiziane pediu ao Cid a transferência dessa obra para o município, foi transferido, ela fez muito bem em fazer também, em continuar essa obra, entregou pouco mais da metade da obra. Quando eu assumi, tinha problemas financeiros, tinha razões para eu dizer que não ia continuar a obra, em outras palavras, né? Até porque era uma obra muito identificada com a gestão dela. O que eu fiz foi resolver todos os problemas que existiam, que são naturais em transições dessa natureza, resolvi os problemas legais e financeiros, dei continuidade à obra, mantive o nome da obra e agora, felizmente, ao final desse ano, deveremos entregar o Vila do Mar integralmente para a população de Fortaleza. Uma outra questão importante é que uma outra obra, uma política vencedora, que foi uma política de juventude, que foi o Cuca, a ex-prefeita entregou um Cuca e tinham 2 pela metade. Também com problemas naturais, fui atrás de resolver, pagar a conta e tal. Depois continuei a obra. Continuamos a obra, entregamos a obra, as 2 obras, já no 2º ano de gestão, mantivemos o nome e na placa eu tive ainda o cuidado de botar o nome da ex-prefeita e o meu nome. Acho que coisas pontuais como essas não custam nada e ajudam a construir uma cultura política de menos hostilidade entre os políticos, de mais respeito à população. E quando você olha para uma cidade por 20, 30 anos, é isso que fica. Se a gente tiver a delicadeza de cada um, dos terminais de ônibus do Juracy, que foram agora todos reformados, agora vão ser objeto de uma PPP para serem modernizados e ampliados. Então, assim, eu acho que essas políticas vencedoras, é muito bom que a gente as trate com respeito, porque é a história contínua de consequências e de continuidade às coisas boas que vão transformar efetivamente uma cidade. Prefeito, o que foi mais difícil nos primeiros anos da sua gestão? Foi, por exemplo, a relação com os ambientalistas? Não, eu diria que o mais difícil foi virar prefeito, virar executivo. Eu vinha de uma história trocar de o jaleco parlamento. Pelo terno. Eu troquei primeiro o jaleco pelo terno, como você disse, muito bacana a transição. Já em 2006, 2007, assumi o primeiro mandato de deputado. Tive o primeiro mandato de deputado, depois presidi a Assembleia e vim de uma cultura de parlamento, de muito diálogo, de conciliação, de mediação, que é uma belíssima escola de formação política, e virei um executivo, que tem que tomar várias decisões todo santo dia. E encontrei um universo novo, que é a cidade de Fortaleza. Um universo que é executivo e um universo também que demanda essa tarefa de conversar para dentro e conversar para fora, de tomar decisões e ao mesmo tempo entender a repercussão dela positiva e negativa para dentro e para fora. Então a primeira tarefa, e a mais difícil, era chegar no executivo, fazer uma transição mudando a equipe, todo mundo era novo, estava chegando, sim, ao mesmo tempo entender o que havia de bom no passado, tratar de planejar o futuro e correr contra o relógio do tempo das expectativas. Porque como eu vinha de um governo, entrei como governo de mudança, a expectativa das pessoas é que você comece a mudar no dia 1 do primeiro governo. E a tarefa de quem administra com responsabilidade, com planejamento, é primeiro fazer um diagnóstico, montar uma equipe, tratar de organizar o dinheiro, o recurso, o orçamento, planejar o futuro, fazer projeto. Então esse time, esse tempo aí, normalmente ele só vai despertar mudanças visuais e efetivas na cidade a partir da segunda metade do segundo ano. Então eu diria que a tarefa mais difícil foi essa transição aí de 1 ano e meio em que é preciso governar para dentro primeiro, organizar a casa, fazer algum tipo de poupança, de receita, captar recursos fora, preparar projetos, planejar o futuro e a partir daí é que os frutos vão começando a nascer. Então, enfrentar aí a expectativa sem poder produzir frutos concretos e reais
por um ano e pouco, talvez tenha sido a tarefa mais difícil no começo da gestão, mas que foi muito importante para a gente chegar no terceiro e quarto ano, batendo recordes de investimentos realizados. A Prefeitura bateu 2 recordes seguidos da sua história de maior volume de investimentos realizados e executados, que foram os anos de 2015 e 2016. Investimentos realizados, prefeito, principalmente na mobilidade urbana? Não, a mobilidade talvez tenha sido o aspecto mais que despertou maior atenção, curiosidade e aceitação pública, até pelo ineditismo das ações. Mas as 2 áreas que acumularam o maior volume de investimentos foram saúde e educação nessa ordem. A terceira foi infraestrutura, ganhando obviamente relevo, a área de mobilidade. Não por acaso, foram as 3 áreas com o que eu mais me comprometi durante a minha primeira campanha, que foram as áreas de saúde, educação e mobilidade urbana, né? Principalmente trânsito e transporte público. Mas a mobilidade urbana, exatamente como você disse, pelos aspectos de inovação, de ineditismo que teve, até de polêmica que gerou em algumas das suas implantações, talvez tenha se tornado a pauta mais reconhecida e mais valorizada na minha primeira gestão. Mas em ordem de grandeza financeira, saúde, educação e infraestrutura, tendo como elemento mais importante a mobilidade, foram as 3 áreas que receberam mais investimentos ao longo do primeiro governo. Inclusive, prefeito, a Prefeitura de Fortaleza foi premiada, né, pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por essas iniciativas em mobilidade urbana. Em 2016, o município foi premiado, né? E foi também nesse mesmo ano que o senhor decidiu se lançar à reeleição. O senhor falou minutos atrás que foi difícil tomar essa decisão, de deixar o Legislativo para ir até o Executivo. E em 2016, a que conclusão o senhor chegou naquele momento, naquela época, que era preciso ser candidato à reeleição? Diria que eram 2 sentimentos básicos. Primeiro, eu ando na cidade, costumo andar todo santo dia, nunca fiz propaganda disso, mas como isso agora virou um valor importante, estou começando a falar e fazer isso desde o primeiro dia do meu mandato. Quero andar no meu carro, um carro que não é blindado, que não tem vidro fumê. Quando eu cheguei, tinham 2 Vectras, que é uma prática normal, blindados do prefeito, eu mandei vender todos 2, e desde a primeira semana da minha gestão passei a andar no meu carro, que não tem vidro fumê, como eu disse. E não é blindado. E que não é blindado, e que por isso mesmo permite uma interação com os passageiros de ônibus, com a cidade. Por mais críticos que tenham sido alguns momentos da minha gestão, momentos de polêmica, momentos em que a cidade se dividiu em torno de algumas decisões que eu tomei, né, eu sempre valorizei essa interação com a população. É isso que permite que a gente entenda a opinião das pessoas, que a gente respeite a opinião até o contraditório e erre menos e acerte mais. Então essa foi uma prática assim, muito contínua, assim, que ao longo desses anos, e eu continuo praticando isso todo santo dia, né, governando aí com muito cuidado com a opinião pública. Então assim, cheguei em 2016, eu tinha consciência, né, de que havia um respeito da maioria da população em relação ao que eu tinha feito. Eu tinha um legado bem aprovado pela maioria da população que imaginava que eu deveria concorrer a um segundo mandato. Então esse é o primeiro sentimento, de ter uma obra que merecia, naquele momento, uma avaliação positiva da população. Então isso, obviamente, me estimulava a concorrer a uma reeleição. Por outro lado, talvez fosse o maior incentivo, eu também entendia que a tarefa estava pela metade. Eu não tinha terminado a tarefa ainda. Então esses 2 sentimentos de reconhecimento pelo que tinha sido feito em 4 anos ou 3 anos e meio à época, e uma consciência minha interna, que existiam áreas que a gente não tinha avançado ainda como deveria, e ao mesmo tempo que a tarefa não tinha se encerrado ainda, que me fez tomar a decisão de poder apresentar meu nome à reeleição. E mais uma vez tive o enorme carinho, o respeito, o entendimento e o apoio generoso da população para poder continuar a tarefa. Tanto que eu disse, Celso, quando eu fui reeleito, que a nossa maior obra era poder fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. Porque na minha eleição, e eu tinha pesquisa, eu acompanhava isso, eu enfrentei mais do que qualquer respeitável adversário que tive vários, eu enfrentei um fantasma, que era o fantasma da reeleição. As pessoas tinham muito medo que reeleito, né, eu pudesse fazer um governo pior, fosse me acomodar, né, fosse não me esforçar para terminar as tarefas que iniciei. Então disse, quando fui eleito, na minha vitória, disse na minha posse e disse na primeira reunião de secretariado,
esse é um novo governo. Um governo que tem que corrigir as falhas do meu primeiro governo, Sim. tem que fazer uma autocrítica para corrigir as falhas, para cumprir e fazer nas áreas em que a gente não conseguiu fazer absolutamente nada, porque não tivemos tempo para fazer, e para continuar as boas práticas. Tanto que nós trocamos, a nossa equipe é nova em 70% dela. Nesse segundo mandato. Nesse segundo mandato, ou de pessoas que mudaram de área ou de novos nomes. Exatamente para que essa mensagem de um novo governo está muito clara para as pessoas. Comecei esse governo, não parei de inaugurar ou iniciar intervenções e visitar equipamentos do mesmo jeito que eu fiz em 2015 e 2016. E à época, eu ouvia isso com muito entendimento, porque era um pouco a generalização que as pessoas têm, a imagem generalizada da classe política, é que eu estava fazendo isso porque estava perto da eleição. Então, esse mesmo ritmo que nós empreendemos em 15 e 16 é o ritmo que nós iniciamos o ano de 2017 e o ritmo que a gente mantém em 2018, exatamente porque a minha obrigação com a história política dessa cidade é poder fazer um segundo governo melhor do que foi o primeiro governo. Então isso é muito importante para que as pessoas entendam que às vezes, nem sempre, mas às vezes a reeleição pode ser um instrumento útil aos interesses da população. Quando o senhor chegou em casa falando que ia se candidatar à reeleição, como é que foi a reação em casa? Eu acho que esse foi um processo natural, viu, Celso? A Carol, ela acabou se integrando. Não vou dizer que no começo ela era parte integral da minha vida pública. Ela já casamos, eu eleito, deputado estadual. A gente namorava, era noivo, e durante a minha eleição ela já acompanhou a minha eleição de deputado, mas casamos logo após a eleição, então não teve muita opção para a Carol, a não ser já casar comigo já na vida pública. Mas ao longo do tempo ela foi se envolvendo e de fato ela tem uma participação hoje muito ativa, não só de entendimento pessoal, de compreensão das minhas ausências, da minha dedicação à tarefa que me obriga, né, e eu faço com enorme prazer isso. Aqui e acolá eu tenho que ser chamado por ela também a tarefa de ser pai e ser também o Roberto, parte da pai, família. leva um puxãozinho de orelha. Leva até acolá porque eu sou intenso, de fato, em tudo que faço. E se não tomar cuidado, aqui e acolá, essa intensidade vai me isolando de outro pedaço da minha vida, é muito importante também, que é a minha família. E ela me ajuda nesse equilíbrio, mas tem muito entendimento do papel do que é ser prefeito de Fortaleza. Sim. E ela passou a se envolver nisso, de forma voluntária, sem nenhum tipo de retorno, né, numa causa muito cara hoje ao mundo. Cada vez mais cara ao mundo. Eu tive agora, recentemente, para visitar o BID, Sim. E a pauta do BID é a primeira infância. Eles disseram com clareza, em algum tempo o BID se preocupou globalmente, em especial com os países em desenvolvimento, com a questão da alfabetização. E aí os países têm cumprido o seu papel, têm avançado muito nisso, depois com a mortalidade infantil. E a pauta da vez hoje do BID é a primeira infância. E assim, sem presunção, a nossa cidade, com mais 2 ou 3 capitais do Brasil, partiu na frente desse tema. A gente tem uma política de primeira infância, mais do que duplicamos matrículas de creche na cidade, passamos a ter também uma assistência à saúde dirigida à primeira infância nos postos de saúde, criando agora as unidades de saúde da família, o posto de saúde amigos da primeira infância. Então tudo isso para a gente dirigir um cuidado mais integral, principalmente proteção a essas crianças. Antes de estar aqui, eu passei hoje no equipamento e foi por acaso, esse tema surgiu aqui, de primeira infância. Eu visito alguns equipamentos fiscalizando, fui de surpresa lá, uma creche que a gente inaugurou há pouco mais de um mês atrás, e fui lá para saber como é que estavam as coisas, se as matrículas aconteceram e tal, ficou do dia a dia do prefeito mesmo. Sim. E cheguei lá assim, e é impressionante, a meninada que está no ano SEI, pode ter a situação familiar e social mais vulnerável. Às vezes é órfão de pai e de mãe, tem um pai preso, às vezes um dos pais dependentes químicos, mas na escola, fazendo 5 refeições, de 0 a 3 anos, sendo estimulado por bons professores, a linguagem, a socialização e o principal, a sinapse, é isso, hoje isso é ciência, se formam nessa etapa da vida. Quando isso acontece no ambiente de proteção e de estímulo, essa criança se desenvolve com muito mais autoestima, com muito mais autoconfiança, com muito mais conhecimento, porque a linguagem é um aspecto fundamental da socialização e da aprendizagem futura. Então, isso por muito tempo foi empirismo, as pessoas achavam que era importante, hoje é ciência, e é um desafio hoje para o Brasil. A gente fala muitas vezes da violência como uma questão que demanda respostas de curto prazo, e demanda mesmo, mas a base de grande parte desses problemas está numa primeira infância de negligência, de abandono e de mau
maus tratos. Então, esse tipo de tarefa é estratégico e é considerado o investimento social hoje mais eficiente de todos os outros para poder a gente mudar realidades sociais como a nossa, em Fortaleza, de desigualdade e de violência. E para refrescar a memória de quem está em casa, o senhor foi reeleito em outubro de 2016 com 53,57% dos votos. E aí quem está em casa também deve estar curioso. Quem foi mais difícil derrotar? O candidato Capitão Wagner em 2016 ou o candidato Eumânio de Freitas em 2012? Mas essa pergunta o senhor vai responder só no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco aqui no Influenciadores.